Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia com Jesus e Maria, bom dia. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. É com muita alegria que nós iniciamos este dia na presença do nosso glorioso São José. É com muita alegria que nós iniciamos o nosso dia, né? Todos reunidos aqui para mais um dia louvarmos e agradecermos a Deus por esse dia maravilhoso que o Senhor fez para nós. Sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, Geralda, minha irmã querida, saudades de você. Bom dia, Elisete, a Geralda, a Elisete, o Claudemir, a dona Nilza, né? Que são todos membros também da Missão Divino Amor. Então, louvado seja Deus pela vida de todos vocês. Bom dia, Tamires, bom dia, Eliane, bom dia, Ana, bom dia, Eudes, bom dia, meu povo, bom dia. Bom dia, Lu. Sejam todos muito bem-vindos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós neste dia e que nós possamos, né, bem vivê-los, bem viver o nosso dia, que tudo aquilo que a gente faça seja agradável a Deus, que tudo aquilo que a gente faça colabore, né, para a nossa santidade. Bom dia, Edna. Bom dia, Cirlei. Bom dia, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria, né, estar com todos vocês hoje. É uma alegria rezarmos, nos reunirmos, né, para que todos nós que estamos buscando, que temos o mesmo objetivo, né, que é a nossa santidade, que é cada dia mais estarmos mais perto de Deus, que é conhecermos cada dia mais a verdade que muda a nossa vida, né, a verdade que muda histórias. Porque quantos de nós estamos vivendo na mentira, né? A mentira que todos nós sabemos que quem é o pai da mentira, né? Quem é o pai da mentira? E o Senhor, que é a verdade, vem para iluminar, né, a nossa vida, vem para iluminar o nosso caminho, vem para nos mostrar o caminho que nos leva ao céu. Então, é uma alegria muito grande, né, poder estar aqui com vocês hoje e contar com a colaboração de vocês para que as obras da Missão Divino Amor se estendam por muitas almas, né? E vamos, né, com aquele pedidinho básico de que vocês possam nos ajudar compartilhando essa live. Hoje, sábado, né? As pessoas, elas descansam um pouquinho mais, a gente entende, mas encaminhe, né? Encaminhe para que durante o dia as pessoas possam também estar ouvindo da palavra de Deus, se abastecendo, né, da verdade que é a palavra de Deus. Meus irmãos, ontem eu dei um exemplo para vocês, né, que não sei se vocês lembram, que quando eu falei assim que a pessoa foi rezar e ela derrubou, né, a outra. Então eu falei, na live eu falei assim, que a pessoa veio e falou que tinha derrubado quantas pessoas. Eu falei que o termo certo não era aquele, mas eu não falei qual que era o termo certo, né? Então a gente não derruba as pessoas, né? É óbvio que a gente não derruba, porque não é uma obra nossa. O que acontece não é o nosso humano, né? Não é o nosso humano que faz. Então, a gente, quando a pessoa cai, né? Quando a pessoa, a gente vai rezar para alguém e a pessoa cai, né? Então, ela não é derrubada. Ela repousa no Espírito Santo. Esse que é o termo correto. É o repouso no Espírito Santo. Porque o batismo do Espírito Santo também é outra coisa. Então, o Espírito Santo age através de nós, né? Toda a vida nós seremos instrumentos de Deus, né? Para que o Senhor possa manifestar os seus milagres, para que o Senhor possa manifestar também a sua força através de nós, né? Então, quando a gente impõe as mãos e a pessoa, né? Porque é muito interessante,
com certeza muitos de vocês já tiveram essa experiência e é algo extraordinário, né? Porque a gente não perde os sentidos, a gente, né? É algo assim muito tranquilo, é algo muito calmo, é uma coisa assim que te traz uma paz, mas você perde, né? A gente perde o controle do nosso corpo. É como se a gente ficasse amortecido, né? Então a gente não consegue, às vezes não consegue se mexer, não consegue, mas a gente está consciente, né? Em nenhum momento a gente perde a consciência. Então a gente repousa no Espírito Santo. É como se você estivesse naquele soninho querendo acordar, querendo dormir, né? Então você tá naquela paz. Então, quando é imposto as mãos, né, para que a gente reze para vocês ou para qualquer pessoa, pode acontecer então o repouso no Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo é outra coisa. O batismo do Espírito Santo acontece quando na nossa mente, quando na nossa vida há aquela mudança, é a mudança de vida, né? Que também pode acontecer durante o repouso, né? Então a pessoa repousa com um pensamento, muitas vezes pessoas são libertas, né? De vícios, de traumas, de muita coisa. Mas há aquela mudança brusca, visível, né? De vida. Quando você abandona toda aquela tua vida velha e a partir daquele momento você começa uma vida nova. Porque você foi batizado no Espírito Santo. Então tudo que você vive é novo. As pessoas, quando são batizadas, vamos assim, né, usar um exemplo bem concreto para que vocês possam entender. Então vamos dizer uma pessoa que tem um vício de anos, né, ali que não consegue se livrar. E quantos testemunhos, né, que nós temos de pessoas que tinham vícios, assim, de cocaína, de drogas pesadas, né, até mesmo do álcool, coisas assim que vão deteriorando a vida da pessoa, né, a pessoa vai perdendo toda a sua dignidade. E quando acontece o batismo, ela simplesmente, quando ela, né, dá aquela volta assim, então ela pega ranço, repúdio, ela não consegue mais voltar a ter aquela vida que ela tinha. Temos relatos, né, de pessoas que então eram usuárias eram dependentes químicos e quando voltaram, né, depois desse batismo, não conseguem nem com o cheiro da droga, não conseguem mais nem sentir o cheiro da bebida, ou mesmo nas coisas corriqueiras da vida, assim, né? Levava uma vida totalmente desregrada, totalmente fora daquilo que o Senhor espera de nós, e quando foi batizada, né, mudou totalmente. Então é aquela história também, né, que as pessoas dizem pra gente assim, que a gente escuta muito. Acredito que vocês também devem ouvir, né? Que é aquele lá, aprontou tudo que podia, aí de repente foi pra igreja, né, e agora tá se achando santo. Mas não é que a gente se acha o santo, mas é porque o poder de Deus, a ação de Deus foi tão grande na nossa vida que aquela vida velha já não nos serve mais, né? Então é uma mudança de pensamento. É quando você muda aquela chavinha, né? Dentro da nossa cabeça e a gente deseja uma vida nova. A gente só quer falar de Deus, a gente só quer viver para Deus, a gente quer levar Jesus, né? Então esse é o batismo do Espírito Santo. E quem repousa no Espírito Santo não quer dizer que foi batizado, né? Então uma coisa é diferente da outra, né? Interessante, né? Interessante a gente saber dessas coisas porque é a nossa igreja, né? É a nossa igreja, é a ação de Deus na nossa vida e a gente deve sim buscar todos os dias, pedir, né, para o Espírito Santo que a gente seja batizado no Espírito Santo, que ele venha nos transformar de verdade e que a gente precisa, né, meus irmãos?
A gente precisa que, de verdade, que a gente abra o nosso coração para que o Senhor possa agir de verdade em nós. Quantas pessoas que estão há anos na igreja, mas ainda não foram batizadas no Espírito. Estão lá somente por causa que, né, porque tem um nível ali, né, sei lá, um cargo, sei lá, nem sei o que diz, mas, então, né, rezar também para essas pessoas, rezar para que todo mundo, né, já pensou todo mundo batizado no Espírito, que graça, né, e o repouso do Espírito é algo maravilhoso, porque acho que é um pouquinho do céu que a gente vive, né, porque a sensação é muito boa, Então, vamos compartilhando dessa live, vamos encaminhando para todos os nossos contatos. Muito obrigado pela tua presença, né? Nós nos alegramos quando nós podemos contar com a ajuda de vocês, estando aqui compartilhando dos nossos conteúdos. Então, vamos invocando sobre nós, né, a Santíssima Trindade, o Espírito Santo, para que no dia de hoje, né, o Espírito Santo venha nos inundar, para que ele venha nos batizar, para que a obra de Deus possa acontecer na minha vida e na tua vida, para que tudo aquilo que o Senhor espera de nós, tudo aquilo que o Senhor deseja de nós, que nós possamos compreender, que nós possamos ser obedientes à vontade de Deus em tudo aquilo que nós vamos fazer no dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria e padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, acaso o anjo do Senhor não vos valeu? Valei-me, São José. E hoje nós vamos meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículos 1 ao 12. Por aquela mesma época, o tetrarca Herodes ouviu falar de Jesus e disse aos seus cortesãos: é João Batista que ressuscitou. É por isso que ele faz tantos milagres. Com efeito, Herodes havia mandado prender e acorrentar João, e o tinha mandado meter na prisão por causa de Herodíades, esposa de seu irmão Filipe. João lhe tinha dito: não te é permitido tomá-la como esposa. De boa mente o mandaria matar. Temia, porém, o povo, que considerava João um profeta.
Mas na festa de aniversário de nascimento de Herodes, a filha de Herodíades dançou no meio dos convidados e agradou a Herodes. Por isso, ele prometeu com juramento dar-lhe tudo o que lhe pedisse. Por instigação de sua mãe, ela respondeu: dá-me aqui neste prato a cabeça de João Batista. O rei entristeceu-se, mas, como havia jurado diante dos convidados, ordenou que lhe a desse, e mandou decapitar João na sua prisão. A cabeça foi trazida num prato e dada à moça, que a entregou à sua mãe. Vieram então os discípulos de João transladar seu corpo e o enterraram. Depois foram dar a notícia a Jesus. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, então, hoje a palavra nos retrata, nos relata a morte de João Batista. João Batista que morreu defendendo a verdade. Morreu por causa da verdade. Não te é permitido tomá-la como esposa, como mulher, porque Herodíades, então, era a cunhada, de Herodes. E João Batista, então, defendendo a família, primeiro plano, assim, defendendo a família, depois defendendo também os mandamentos e defendendo a verdade, meus irmãos? A verdade. E aqui a gente vê, que Herodes é aquele modelo, assim, é o modelo de tudo aquilo que nós não devemos ser, Não devemos ser. Porque um homem totalmente desregrado, um homem totalmente entregue, aos vícios da carne, vício da bebida, vício da mentira, Então, totalmente depravado, uma vida totalmente desregrada, depravada, É o pior, assim, É o pior de tudo está ali, nele, no rei Herodes. E meus irmãos, minhas irmãs, a gente, ontem, quando eu refletia sobre esse evangelho, algo assim que, porque antes de eu conversar com vocês, a palavra fala primeiro comigo, E algo assim que me chamou muito a atenção foi essa parte aqui, foi esse versículo. Mas na festa do aniversário de nascimento de Herodes, a filha de Herodíades, que era, no caso, a sobrinha de Herodes, Olha a bagunça, gente? Meu Deus. Então, Herodíades era a cunhada que Herodes tinha pego a irmã, roubado, a irmã, a esposa do irmão. Então, vivia em adultério com a cunhada. E a filha de Herodíades, que então no caso era a sobrinha de Herodes, dançou no meio dos convidados e agradou a Herodes. Então a sobrinha dançando e ele achando o máximo, E a mãe diz, tu vai lá e tu dança muito bem para que a gente possa, E daí a gente fica imaginando, meus irmãos? É muito interessante, assim, que quando a gente vai meditar a palavra de Deus, que a gente vá lá, Vai lá viver aquela cena, vai lá se imaginar naquele contexto todo ali. Então você imagine uma festa, Uma festa que devia ser grandiosa, muita bebida, muita farra, muita música do mundo, E a gente pode imaginar o tipo de música que essa menina também dançou. Mas pense, A mãe dela vai lá e dança, vai lá e dá o teu show. A mãe dela. E aí a gente se escandaliza, A gente se fica assim horrorizado imaginando essa cena. E aí o que me veio muito forte, Quantas de nós
Quantas famílias estamos acabando com a inocência das nossas crianças? Quando colocamos, né, essas músicas do mundo, quando colocamos, né, essas batidinhas aí que, né, agora a gente nem pode ficar falando muito, né, meus irmãos, porque senão eles derrubam, né, o Instagram. Mas vocês sabem que tipo de música que eu tô falando? Então coloca-se essas músicas do mundo, vestem as crianças desde pequenininhas, né? A gente vê criancinhas aí de 1, 2 anos com aquelas roupinhas minúsculas que os pais gravam, né? Achando fofinho, achando tão bonitinho, achando tudo tão, né? E o demônio vai minando. E a criança já vai crescendo com aquele, né? Com aquele negócio ali se desenvolvendo dentro dela. E aí, quando chega lá na adolescência, quando chega lá um pouquinho, né, mais, aí não tem mais o que fazer. Porque nós mesmos implantamos nas nossas crianças um mau caminho. Porque o demônio, ele é tão astuto, tão sorrateiro, né? Tão ardiloso, que ele vem justamente nessas coisinhas, né? Nessas minúcias, assim. Que a gente nem percebe. Até acha bonito. Né? Criancinha ali, 2, 3 anos, ali, rebolandinho ali na frente da câmera. E os pais postando para todo mundo ver. Inclusive, né, aquelas pessoas que têm aqueles desejos desenfreados. Vocês já pensaram? E aí, né, as pessoas dizem, meu Deus, vocês são fanáticos. Porque não dá para fazer nada. Porque vocês levam tudo pro mau caminho. Porque vocês veem tudo. Em tudo vocês veem uma coisa de errado. Porque graças a Deus nós somos batizados no Espírito Santo. Que graças a Deus nós não vivemos mais essa vida. Mas infelizmente muitos cristãos, muitos de nós ainda vivemos nessa realidade. Nessa realidade aqui, ó, de Herodes. Aquelas festonas regadas à bebida, né? Herodes devia estar para lá de Bagdá, porque uma pessoa em sã consciência não vai, né, dizer para outra que vai doar metade do reino se tivesse em sã consciência. E meus irmãos, aqui, né, agradou. A quem nós estamos agradando? Quem nós estamos agradando? A filha de Herodíades dançou no meio dos convidados e agradou a Herodes. E Herodes, para agradar a filha, porque tinha prometido, né? Para agradar a sobrinha, na verdade, porque não era filha, não era sobrinha. E a sobrinha e a filha para agradar a mãe, que fez esse pedido. Porque Herodíades tinha ódio, tinha raiva de João Batista, porque ele foi lá e falou assim, não é permitido que você viva com Herodes. Não é permitido que você viva em adultério. Porque isso é um pecado mortal, um pecado que vai te levar para o inferno. E por isso ela odiava João Batista. E por isso João Batista estava preso, porque falou a verdade para Herodes e para Herodíades. Porque João Batista temia a Deus. Porque ele sabia da verdade e ele defendia a verdade. Nem que isso tivesse que lhe custar a vida, assim como custou. E nós, meus irmãos, quem nós estamos agradando? Muitas das vezes a gente, né, passa a mão no pecado do outro, a gente passa a mão na cabeça dos nossos filhos, mesmo sabendo, né, do erro. Às vezes a gente abafa, né, sabendo do erro, esconde a verdade. Só que o pior erro, né, pior erro aqui que Herodes cometeu é que ele tinha medo. Ele tinha medo do povo, mas ele não tinha medo de Deus. Então muitos de nós estamos vivendo na mentira.
eu e você sabemos quem é o pai da mentira. Então, quantos de nós vivemos na mentira para poder agradar o mundo? O mundo. E esquecemos que quem devemos agradar é a Deus. A gente vive para agradar a Deus. A gente vive para viver a verdade, para falar a verdade, nem que isso nos custe a nossa vida. Nem que isso nos custe, né, abandonar tudo para seguir a verdade. E a verdade é o Senhor. A verdade está aqui. Não é mesmo? E João Batista sabia disso. Né? João Batista sabia disso. A gente não pode julgar, mas hoje temos certeza, né? São João Batista. São João Batista. E Herodes, quem que é? Talvez ele esteja lá agradando, né? O capeta. Dançando e bebendo lá com o demônio. Mas eu tenho certeza que a alegria dele não é a mesma que era nesse dia aqui, né? Então, meus irmãos, aqui também, né? Herodes dizia assim, quando ele ouviu falar de Jesus, ele dizia, é João Batista que ressuscitou. É por isso que ele faz tantos milagres. Porque a consciência dele estava pesada. Porque ele sabia o que ele tinha feito. Ele sabia, né? Ele sabia que João era um profeta. Ele tinha medo de João. Porque ele sabia das coisas que João podia fazer. Ele sabia o quanto João era ungido. Ele sabia. Mas ele quis agradar o mundo. Ele quis agradar, né, o seu pecado. Ele decidiu viver no pecado. Porque tudo, meus irmãos, tudo na nossa vida é uma decisão. Todos os dias nós temos que acordar de manhã e decidir seguir a Jesus. Nós precisamos decidir seguir a verdade. E mesmo que isso muitas vezes vá contra o mundo. A gente não veio aqui para agradar ninguém. Eu não estou aqui para agradar ninguém. Eu não estou aqui para passar a mão na tua cabeça para dizer, viu? Não, tipo assim, tá tudo bem, né? Tá tudo bem, pode... O que tem, né? Qual que é o mal de vez em quando você fazer isso? Tem mal sim, meus irmãos, tem mal sim. Não é de vez em quando, é nunca. Você nunca pode trair a confiança de Jesus. Porque o Senhor confia em nós. O Senhor nos deu a vida, Ele nos deu um dom, né? O dom da nossa vida. E por consequência, muitos outros dons que todos nós temos. Todos nós temos. Mas a gente precisa ser fiel com a verdade. Viver a verdade. E não meias verdades. Então, a consciência de Herodes era tão pesada, né? Era tão pesada que aquilo começou a atormentar a cabeça dele. Porque ele sabia o que ele tinha feito. Ele sabia que João era um homem correto. Ele sabia. Mas por causa do mundo, né? Talvez levado pelo vício, pela bebida, pela prostituição que estava ali, pelo fervor, né, do momento. Só que eu digo assim, o fervor do momento não me fugiu a palavra agora. Aquilo que você faz de momento é aquilo que você traz dentro do teu coração. Né? Não justifica. Não justifica. Essa que é a palavra que eu queria dizer. Aquilo que você faz. Ai, que eu fiz porque eu estava lá no calor da emoção, porque eu fiz, porque, né? Que foi no momento lá. Não, isso não existe. Não existe. Aquilo que a gente traz dentro do nosso coração é o que exterioriza. Então é preciso que a gente olhe para dentro. Que a gente vá para o nosso íntimo, né?
que a gente olhe para o nosso íntimo, para ver o que é que a gente está alimentando. Quem que a gente quer verdadeiramente servir. Porque um pezinho aqui, um pezinho ali, meus irmãos, não dá certo. Não dá certo. Isso definitivamente não agrada a Deus. Porque o muro, né? O muro, todos nós sabemos de quem é o dono do muro, né? Quem que é o dono do muro? É o demônio. Então, ou você está do lado de Deus, ou você está pro lado ruim, né? Pro lado do demônio. Porque meio termo para Deus não existe. Ou você está junto de Deus, vivendo as coisas de Deus, ou você está servindo ao demônio. Então, João Batista perdeu a sua vida, defendendo a verdade, defendendo a família. E nós, né? O que nós estamos defendendo? Quem é que nós estamos agradando? Então fica aí esse questionamento para nós hoje, né? A quem nós estamos servindo? O próprio Deus diz, né? Não tem como servir dois senhores. E, como eu falei antes, né? Talvez o pior erro de Herodes nesse evangelho foi ele temer ao mundo, mas não ter medo de Deus. Né? Então, que a gente possa refletir isso hoje. Amém? Vamos colocando as nossas intenções, vamos trazendo no nosso coração tudo aquilo, né, meus irmãos, que nos afasta da graça, todas aquelas mentiras que têm nos aprisionado no pecado. Todos aqueles nossos pecados que a gente vem, né, passando a mão. Isso mesmo, dona Nilza. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É exatamente sobre isso. E sabe, meus irmãos, esses dias, eu fazendo uma formação, e na formação o padre falou assim para nós. Ele falou, gente, muito se engana aquele que diz assim, porque daí a pessoa não sabe que é pecado, então até que ela não sabe não é pecado. E o padre falou para nós, isso é uma grande mentira. Porque também é pecado você não buscar saber a verdade. Entendeu? Então, vive na ignorância quem quer. Só que viver na ignorância também é um pecado. Porque eu e você temos todas as formas de buscar o conhecimento, de buscar a verdade. E é nossa obrigação como cristãos buscar isso, buscar a verdade. É impossível. Eu acho. Ontem na catequese eu dizia para as crianças, né? Daí eu falei para elas que o tema de casa era que elas lessem com o pai e com a mãe pelo menos um versículo da Bíblia, né? E algumas delas falaram para mim assim, a gente não tem tempo, prof. E quem é que diz que não tem tempo? É elas? Não, é os pais que falam isso. Eles só repetem, né? E meu Deus, eles repetem cada coisa que... meu Deus, eu saio de lá às vezes assim... pensando, Jesus, misericórdia dessas famílias. Misericórdia dessas famílias, porque a gente escuta cada coisa que, olha, é de arrepiar. Meu Deus. O demônio, meus irmãos, ele tem agido assim, com força. Sabe? Em todas as brechinhas ele tá entrando. Então, e daí eu falei pra elas, né? Eu falei, crianças, é impossível que vocês não tenham 5 minutos para sentar e ler um versículo da Bíblia. Eu falei, então esse é o tema de casa de vocês vão ler a Bíblia com o pai de vocês e com a mãe de vocês, corresponsável, lá com quem vocês moram. Eu falei, não quero saber de desculpa, né?
Isso é com nós, a gente vai dando desculpas, a gente vai achando desculpa para não ir, para não fazer, né? E a gente vai se afundando. E quando você vê, tá igual os porquinhos lá, né? Nadando na lama. Então, meus irmãos, é preciso a gente se cuidar, sabe? Orar e vigiar a todo o instante, a todo o momento. Todo momento. Então, vamos colocando as nossas intenções. Eu rezo também pela mãe Neidinha. Eu rezo pelos padres. Rezo por todos os missionários da Missão Divino Amor. Pelos filhos dos filhos da Missão Divino Amor. Em especial, rezo pelos meus filhos. Eu quero colocar também na presença de São José o meu... que eu vou me casar, né? Então, eu coloco todos os preparativos do meu matrimônio. E assim eu coloco todos os matrimônios, né, de todos vocês que estão aqui. E que o Senhor venha iluminando a nossa vida com a verdade. E que a gente não tenha medo, né, meus irmãos? Que a gente não tenha medo de viver a verdade na nossa vida. Mesmo que isso, para isso, nós temos que abrir mão de todo o resto. De todo o resto. Por todas as pessoas que estão internadas nas UTIs. Que o sangue de Jesus, né, possa visitar, Débora, a sua parente. Que o Senhor possa derramar uma gotinha de seu sangue, né? Ela, para que seja restabelecida a saúde de todas as pessoas que estão internadas. Eu rezo também pelas intenções do nosso Papa Leão, pela santificação do nosso Papa também. E por todos os pedidos, né, meus irmãos? São tantos. Mas Deus sabe de todas as coisas e São José provê aquilo que é necessário para que a gente possa bem viver a nossa vida. Ele providencia aquilo que é necessário para nós. Não o que nós queremos, mas o que é necessário. Mas que Ele venha providenciar também o impossível na minha vida e na tua vida. Que São José venha providenciar, né, a nossa santificação. Que Ele venha nos auxiliar nesse processo. E que a gente tenha a força de lutar contra tudo e contra todos. Principalmente contra os nossos desejos carnais. Aquilo que nós trazemos dentro de nós que nos afasta da graça. Que São José hoje tome, né, as suas mãos e leve até Jesus todas as nossas fraquezas, todas as nossas misérias. E no primeiro mistério nós contemplamos a aparição do anjo do Senhor em sonhos a São José. São José, valei-me. 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 Ó meu glorioso São José, das vossas maiores aflições e tribulações, acaso o anjo do Senhor não vos valeu? Valei-me, São José. Eu vi que tem gente aqui acompanhando o nosso terço hoje, que é muito devoto de São Pio. Aqui em casa nós também somos muito devotos de São Pio, né? E hoje nós estamos rezando aqui, meus irmãos, ó, com a presença de São Pio. Temos uma relíquia dele aqui com nós hoje. Então, que São Pio também possa vir, né, interceder por nós, que ele venha nos ajudar, né, a vencer todas as tentações, para que São Pio possa suscitar em nós o desejo da confissão, meus irmãos, para que a gente possa se reconciliar com Deus. Então, que São Pio venha agindo em nós, que ele venha tomando posse, né, de nós, e que ele venha iluminando a nossa mente, né? São Pio que tinha esse dom, né? Então, que ele venha trazer para a nossa mente tudo aquilo, todos os pecados que nós esquecemos também, né? Porque tem alguns pecados que você não lembra, então que São Pio venha iluminando, venha nos lembrando de tudo isso para que a gente possa ir para o confessionário e fazer uma boa confissão. E no segundo mistério contemplamos no presépio de Belém, Jesus e Maria adoram o Filho de Deus. São José, valei-me. São José,
valei-me. São José, valei-me. São José, valei-me. São José, valei-me. São José, valei-me. São José, valei-me. São José, valei-me. São José, valei-me. São José, valei-me. Ó meu glorioso São José, das vossas maiores aflições e tribulações, acaso o anjo do Senhor não vos valeu? Valei-me, São José. E no terceiro mistério nós contemplamos a fuga para o Egito. São José, valei-me. 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 Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, acaso o anjo do Senhor não vos valeu? Valei-me, São José. E no quarto mistério contemplamos a apresentação do menino Jesus no templo por São José e Maria Santíssima. São José, valei-me. 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 Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, acaso o anjo do Senhor não vos valeu? Valei-me, São José. E no quinto mistério nós contemplamos a perda e o reencontro do menino Jesus no templo entre os doutores da lei. São José, valei-me. 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 Ofereço esse terço em louvor e glória de Jesus, Maria e José, para que sejam meus guias, para que sejam minha luz, meus guias, proteção e defesa, amparo e fortaleza, em todos os meus trabalhos, agonias e tribulações. Pelo nome de Jesus e pela glória de Maria, imploro de vós, ó glorioso São José, que me alcanceis a graça que desejo. Falai em meu favor, advogai a minha causa, no céu e na terra. Alegrai a minha alma, para a honra e glória de Jesus e de Maria. Amém. Amém, meus irmãos. Amém, minhas irmãs. Louvado seja Deus pelo teu sim, né? Louvado seja Deus pelo dom das nossas vidas, que São José possa vir acolhendo, né, a todos os pedidos, que ele venha recolhendo, né, todas as nossas intenções, todos os nossos pedidos, e que ele leve até o coração de Jesus. Né? Que os santos, eles têm acesso direto a Jesus, que nós possamos entregar também a Maria, hoje sábado, hoje é dia, né, de nós, um dia que nós dedicamos a Nossa Senhora, que as nossas orações, né, se voltam mais a Nossa Senhora, então que a gente possa rezar junto com a Nossa Senhora, né. Hoje temos o ofício, então se você puder, reze também o ofício, né, para Nossa Senhora. Ela que é a nossa mãe, no céu, na terra, ela que nos defende, né, de todas as tentações, ela que leva os nossos pedidos diretamente ao coração de Jesus. Amém, meus irmãos? Nós estivemos reunidos e permaneceremos unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Então, eu quero convidar vocês para o dia 28 de setembro, né? Vocês virem até a Chácara Divino Amor, viver com nós esse dia maravilhoso, né? Esse dia em que vai ser cheio da graça, que vai ser do fogo do Espírito Santo, né? O Espírito Santo vai vir, se Deus quiser, batizando muita gente, né? Para que muita gente tenha essa mudança de vida, para que eles vivam, né? Para que eles renasçam, para que nasçam do Espírito, para uma nova vida acontecer. Então, dia 28 de setembro,
Nós aguardamos vocês na Chácara de Divino Amor para o nosso Quem como Deus, né? Já vai pedindo aí para São Miguel Arcanjo vir combatendo todas as tuas lutas para que nada, né, nada atrapalhe a vinda de vocês até a chácara. Então, vocês podem entrar já na página aqui do Instagram, já temos o link de inscrição, todas as informações, já tem todos os pregadores, né? Então, vai ali, se informe e faça a sua inscrição, né? As inscrições são limitadas, o preço, gente, esse ano, assim, tá bem bom, assim, né? Tá bem acessível. Então, porque a gente deseja que vocês venham, né? A gente deseja que a graça, ela se espalhe, que vocês possam vir, né? Então, monte também a sua caravana, converse com a Bruninha e nós aguardamos a todos vocês. Amém? Então, tenhamos todos um ótimo final de semana e que nós possamos ter um santo dia. Até mais!